Nós, para falarmos aqui de campanha de Julho Verde, que é a prevenção ao combate ao câncer de cabeça e pescoço. Estamos aqui com o doutor Arlindo Aburad. Arlindo, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Obrigado. Bora MT. E o tema é a campanha Julho Verde, que é prevenção de combate de câncer de cabeça e pescoço. O que o senhor tem para falar para quem está na audiência do Bora MT? Boa tarde, Marcelo. Agradecer o convite, agradecer o Sandro também. E aproveitar esse espaço, né, Marcelo, para alertar a população, porque o câncer de cabeça e pescoço, a gente tem que tentar deixar muito evidenciada a importância do diagnóstico precoce, tá? Porque como ele está numa região muito exposta do corpo, obviamente o câncer em si é uma doença muito séria, né? Obviamente até tem um estigma da palavra quando fala de câncer, né? Pesa, né, doutor? Pesa. Mas de cabeça e pescoço, ele tem essa questão meio que peculiar ali, que como é uma região muito exposta do corpo, se o diagnóstico não for precoce, geralmente o paciente fica com uma sequela, né? Por exemplo, câncer em corda vocal, né? Se você tiver que operar, tirar as cordas vocais, aí você tem que falar com aquele aparelho, às vezes tirar um pedaço do rosto, e fica aquela deformação. E muitos desses cânceres dessa região são muito agressivos, então o diagnóstico precoce ele é fundamental. E alertar a população assim, por exemplo, câncer de garganta. A gente acompanha muitos casos, né? O paciente com câncer de garganta, ele começa a sentir uma dor na garganta, uma rouquidão, às vezes uma dificuldade de engolir, quando chega nesse ponto já está até um pouquinho maior. E fica insistindo muitas vezes em tratamentos, né, como antibiótico, anti-inflamatório. E, na verdade, doutor, o que é importante para a prevenção? É procurar um médico, fazer um check-up geral. Qual que é a orientação básica para a prevenção do câncer exatamente de cabeça e pescoço? Então, algumas estratégias, né, são importantes. Por exemplo, né, o câncer de cabeça e pescoço, é bom falar, são vários tipos diferentes de câncer, mas esses mais frequentes, né, como de garganta, ali, de corda vocal, de boca mesmo, né, pode ser de glândula salivar também, mas assim, de boca. Se você tiver uma úlcera que não cicatriza, um nódulo, uma bolinha, que a gente fala mais coloquialmente, né, que não regride, é importante procurar um profissional e ter um diagnóstico, né? Certo. E muitas vezes o diagnóstico é feito ou com um exame preventivo, que pode fazer, ou com a biópsia. Até o mais preciso, muitas vezes, é a biópsia mesmo. De garganta, é isso que eu falei, essa rouquidão, essa dificuldade de engolir, a dor que o paciente sente quando está deglutindo. Tem os tumores de tireoide também, que é importante falar, né, que são assim, muito frequentes. O detalhe dos tumores de tireoide é que uma porcentagem muito pequenininha é agressiva, a grande maioria é fácil de tratar. Então você faz a remoção cirúrgica e depois tem a reposição com os hormônios, o paciente tem uma vida muito normal, tá? E basicamente isso. Mas assim, para a pessoa, tem uma idade que a pessoa possa se preocupar que ela tem mais probabilidade de ter câncer de pescoço e cabeça? Tem uma idade específica ou não? Geralmente depois dos 40 anos, todos esses tipos de câncer eles ficam mais incidentes após os 40 anos, né? Pessoas que fumam, pessoas que bebem, principalmente quem ingere grande quantidade de bebida alcoólica, quem tem alcoólatra, né, tem problema com alcoolismo. Também, Marcelo, tem um fator, um agente que causa esses cânceres, que é o HPV, que é um vírus, na verdade é um micróbiozinho, né, que ele é estrutura extremamente pequena, um bichinho, né, que ele entra dentro da célula. E hoje em dia, os tipos de câncer de cabeça e pescoço provocado pelo HPV é muito frequente. Certo. E como que a gente contrai o HPV? É contato íntimo, né? Então, assim, ter muito cuidado quando for ter contato íntimo com alguém, tentar se prevenir. A vacina para HPV hoje, ela é um importante agente de prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Bacana. A gente vê essas campanhas da saúde pública, né, para vacinação do HPV, e faz muito essa relação com as meninas e câncer de colo uterino, com as adolescentes. Mas os meninos e adolescentes também é muito importante eles se vacinarem, porque esse micro-organismo, esse bichinho, esse vírus,
hoje ele é talvez até mais importante que o cigarro como agente que provoca a formação de câncer desses tumores de garganta, de nariz, de boca. Doutor Arlindo, nós estamos aqui falando de prevenção e como que está a rede pública em relação ao preparo para atender esse público. Nós estamos aqui conclamando para que tenha uma atitude de prevenção contra o câncer, nesse caso de cabeça e pescoço. Marcelo, assim, especificamente falando do câncer de boca, hoje o município de Cuiabá ele tem uma estratégia muito bem elaborada, tá? O paciente procura o município, ele que é atendido nas clínicas do município, alguns municípios do interior também, tem assistência muito boa, muito efetiva, muito eficiente. Mas além da rede pública, tem umas coisas muito interessantes. Atualmente a gente está discutindo muito essa questão do Hospital Central, que vai ser administrado pelo Albert Einstein, tem toda uma discussão da gestão, essas coisas todas. A discussão se a Santa Casa vai fechar ou não, se vai fechar ou não, enfim. Mas hoje em Cuiabá você tem estratégias extremamente avançadas, você tem profissionais que cuidam desses tumores. Só para você ter uma ideia, Marcelo, uma das estratégias mais importantes, só que isso é uma coisa assim, muito elaborada. Só que qualquer centro de referência do mundo de saúde trabalha assim. Albert Einstein, por exemplo, trabalha assim. Se você tem um tumor, muitas vezes você não faz uma biópsia prévia. Você já faz o diagnóstico e, se for necessário, já faz a cirurgia, já remove toda a lesão. E tudo isso você tem um profissional patologista que ele vai dando o diagnóstico na hora para o paciente evitar fazer um novo procedimento. O benefício é grandioso, sabe? Doutor, e aqui em Cuiabá a gente consegue fazer isso. Só para você ter uma ideia, aqui em Cuiabá tem um centro que é especializado em tireoide, que o paciente vai lá, diagnóstico de câncer de tireoide ele é feito por punção, então o paciente ele vai lá para fazer a punção, já sai com o diagnóstico. Então, o tempo que você ganha, porque a gente está falando de tempo, né? Tempo que você ganha quando você trabalha dessa maneira, para o paciente é o ideal e você praticamente ali você conclui que o paciente consegue ser curado, tratado e curado de maneira adequada. Para falar dessa prevenção de cabeça e pescoço, é importante que o dentista se inclua nisso, né? Porque tem pessoas que não cuidam, né, da questão bucal, não vai ao dentista, isso é importante. Também ajuda muito, né, doutor? Você falou do que causa, o que pode ser feito para prevenir. Do câncer de boca especificamente, a higiene de boca é muito importante. Quem vai identificar isso em primeira mão é o odonto, né? Sim, o dentista que vai, ele que cuida. E o paciente também, quando ele tiver, por exemplo, câncer de boca, ele tem uma condição, às vezes ele parece uma afta quando ele começa, aí o paciente confunde. Mas a afta em 2 semanas cicatriza. Se alguém tiver uma afta com mais de 2 semanas, é indicado ele procurar um dentista, para aquele dentista avaliar, fazer os exames necessários, porque só olhar também muitas vezes não adianta. Então tem que fazer os exames necessários e concluir o diagnóstico. Se a conduta for essa, está tudo certo. Doutor Arlindo, pouco tempo aqui, né? Sim. Foi um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, sempre que precisar. Quero convidar para estar mais vezes aqui. Vamos falar de higiene bucal. Eu sei que o senhor é um mestre nessa área, também é um profissional requintado que está no cenário nacional. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pela sua participação aqui no Bora. Obrigado também. Foi um prazer enorme tê-lo aqui. Também.